Eu acho que o maior conflito veio quando eu realmente comecei a sentir que a arte era algo mais forte dentro de mim. E aí começa aquela coisa, faz aqui pro amigo, não cobra, né? E eu comecei a ver que ali tinha um potencial e aquela vontade de realmente crescer com aquilo. E aí foi quando eu comecei a fazer essa migração, assim, que eu tinha mais prazer em fazer uma arte, por exemplo, na parede de alguém que nem me pagaria tanto do que acordar e ir pro meu próprio escritório. Aí eu falei, ops, alguma coisa tá desalinhada ali. Podvirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Podvirts, o lado bom de tudo, disponível também em vídeo no canal do R7. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou Adriana Amaral e ela conseguiu unir artes plásticas, empreendedorismo, responsabilidade social e está disposta a ajudar quem quer chegar lá também. Seja bem-vinda, Kalina Jusviak. Falei direitinho? Falou. Ou simplesmente Caju, vai. Caju é mais fácil. Caju é mais fácil. Por isso que a Caju surgiu. Que bom. Bom, Caju, você estudou arquitetura também, né? É formada em arquitetura. Trabalhou, teve escritório. Me conta um pouco dessa migração entre a arquitetura e as artes plásticas. Assim, eu falo, né, que todo mundo nasce meio artista. Então, assim, quando me perguntam esse tipo de coisa, me falam, por que você migrou? Na verdade, eu sempre fui artista, mas eu esqueci por um tempo, né? Então, mas arquiteto é um artista também, não é? Exato, também não deixa de ser. Eu acho que quando a gente escolhe uma carreira, né, a gente acaba indo para o lado mais lógico. E eu fui para esse lado de preciso escolher uma carreira de verdade, né? E aí eu fui para arquitetura porque eu unia o universo criativo e com um lado muito racional que eu tenho também. Eu sempre gostei de matemática, física. Eu falei, bom, ali é onde eu vou me encontrar. Encontrei, de fato, gostei muito da faculdade, comecei a trabalhar muito cedo, me formei, continuei trabalhando. Mas aí a arte, ela foi gritando ali e pedindo para ser assumida, né? Eu falo que eu me assumi artista depois de algum tempo. E essa artista nasceu lá pequenininha também? Você era uma menina que vivia com lápis de cor na mão, desenhos, como é que era? Sim, muito. Eu acho que assim, não necessariamente só o lápis, né? A minha família sempre incentivou muito a criatividade. Então, direta e indiretamente, assim, os meus pais, quando eu ia viajar, sei lá, em família, eu tenho 2 irmãs, a gente tinha um diário que a gente recebia um caderno sem pautas. Era um caderno com folhas em branco. Então, eles falavam pra gente expressar as nossas experiências. Então, isso vinha muito através dos desenhos, esse pensar crítico, né, de como olhar para o mundo e retratar isso. E, por exemplo, eu não podia assistir televisão na minha casa, então a gente criava as nossas próprias brincadeiras. Eu cresci numa educação mais rígida, no sentido da disciplina, mas isso fez com que algumas regras que a gente estimulasse a criatividade. Então a gente sempre brincava, criava aventuras, enfim, criava as nossas histórias, porque a gente não tinha tela, né? Então era esse lugar que a gente brincava no criar mesmo. E você era boa de desenho? Quando pequena? Sempre gostei muito, assim. É curioso, porque o meu trabalho hoje em dia até ele tem mais linhas, e eu achei recentemente um desenho na casa dos meus pais. Eu tinha uns 2 anos e meio, eu fazia linhas retas, assim, no papel. Então, acho que eu sempre tive uma precisão na mão, de alguma forma. A minha irmã mais velha não gostava muito, porque eu pegava os desenhos dela e copiava e fazia melhor. Então, ela ficava meio chateada. E a sua relação com o desenho depois da infância e adolescência? Você continuou desenhando? Sim, eu acho que sempre durante infância e adolescência seguiu sendo um pouco minha terapia. Então, assim, realmente eu tinha mais dificuldade de falar sobre as minhas emoções. Então, eu colocava isso muito no desenho mesmo, né? Então, eu era, assim, sou ariana, né? Então, eu era mais explosiva, tal, não sei o quê, né? Tipo, racionalzona, fazia as coisas acontecerem, mas era ali que eu colocava, de fato, as expressões, assim. E isso seguiu, mas sem nenhuma perspectiva de que aquilo pudesse, de fato, virar a minha carreira, né? Ou que eu pudesse viver da arte. Mas foi durante a faculdade que isso começou a aflorar, porque eu não consegui mais esconder na gaveta, né? As pessoas, os próprios professores começaram a ver que eu tinha ali algo, uma facilidade,
E eles me incentivaram a treinar, assim. Então, eu fui muito autodidata. Eu comecei a treinar por observação, luz e sombra. Eu fiz muita coisa sozinha nesse sentido. Já na adolescência, eu era muito curiosa, assim. Então, eu pegava, parava e ficava observando. Aí, mudava o objeto de cena, mudava de lugar, mudava a luz. E eu ia observando. Eu era muito observadora, talvez por ser tímida também. Sim. Acho que eu ficava mais quietinha e ficava olhando o mundo, assim. Então, eu comecei a praticar isso no desenho também, mas na faculdade que começaram a me incentivar isso, porque eu comecei a mostrar mais. Então, acho que é ali que eu comecei a colocar mais pro mundo, assim. A gente aprende muito, né, observando. Aprende demais. Muito. Às vezes a gente esquece de observar, a gente vive numa vida tão acelerada que, eu falo, a beleza tá sempre em volta da gente, a gente que não para ver. Né? É verdade. Você vivia em conflito? Ai, eu preciso fazer uma faculdade, mas eu amo isso aqui. Como você administrava essas duas vozes aí do teu lado? Eu acho que assim, a arquitetura ela resolveu muitas questões minhas, né? Porque ela unia esses meus lados. Eu acho que o maior conflito veio quando eu realmente comecei a sentir que a arte era algo mais forte dentro de mim. E aí começa aquela coisa, faz aqui pro amigo não cobra, né? E eu comecei a ver que ali tinha um potencial e aquela vontade de realmente crescer com aquilo. E aí, sim, vieram muitas questões, assim. Eu tinha medo de encarar meu pai, falou, legal, pai, você pagou uma faculdade para mim, agora eu quero ser artista, né? E, enfim, com toda a conotação que isso vem, né? Histórica da sociedade, enfim, de que o artista não pode ter uma carreira, de que o artista não ganha dinheiro, de que o artista, enfim. E a gente veste essa camisa também, né? E eu vesti isso, e eu tinha esse medo, principalmente de encarar minha família, por ser uma família mais de carreira, de administradores, engenheiros, e, enfim, mais tradicionais, e aí veio a Kalina, a Caju, que quer ser artista, né? Então, foi uma fase bem emocional, assim, de muitos medos, né? De encarar muitos medos, mas eu sempre fui muito determinada. Então, assim, quando eu enfio uma coisa na cabeça, eu vou atrás. Mas teve muito dessa fala, assim, eu acho que todos nós, em mudança de carreira em geral, né? Assim, Sim. Mas eu acho que talvez a arte tenha esse lado mais emocional. Essas dúvidas surgem bastante. E você chegou a trabalhar com arquitetura? Sim, eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade, no segundo ano da faculdade. Sempre quis ter, assim, minha independência ali de alguma forma. Apesar de ter tido uma família que me ajudou nos estudos e tal, eu sempre busquei isso. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, cheguei a me formar. Trabalhei mais 3 anos, assim, depois de formada. Cheguei a ter meu próprio escritório. E aí foi quando eu comecei a fazer essa migração, assim, que eu tinha mais prazer em fazer uma arte, por exemplo, na parede de alguém que nem me pagaria tanto do que acordar e ir para o meu próprio escritório. Aí eu falei, ops, alguma coisa tá desalinhada ali. Sim. A Caju surgiu nessa fase de transição? Surgiu nessa fase de transição. Então, assim, quando eu brinco que eu me assumi artista de fato em 2012, que foi esse lugar de me encarar no espelho e falar, é isso que eu quero viver do meu sonho, eu quero viver da minha paixão, tem essa voz que grita de dentro de mim e eu preciso seguir ela. E aí eu fiz uma transição de 1 ano e meio, que eu brinco, assim, até nas minhas redes, eu falo que eu saltei no vazio realmente em 2014, foi quando eu falei, pronto, chega, deletei o AutoCAD e fui viver da arte, mas foi um processo de transição consciente, assim, de fazer uma transição financeira também, né, de juntar um dinheiro, usar o que eu já tinha ali na arquitetura, eu acabei estudando design também, gráfico, bastante. Então, eu fui construindo isso e estudando muito, construindo a minha marca pessoal. E aí foi que a Caju surgiu. Porque, por alguns motivos, assim, o meu nome, ele é um nome complicado. Ele é um nome diferente e complicado. Né? Eu fiquei aqui, gente, confesso que eu fiquei ensaiando antes de começar a entrevista para falar direitinho e não pagar mico no ar. É um nome que marca, mas as pessoas não sabem nem por onde começar, porque são muitas consoantes, né? Aliás, falei, poxa... Da onde vem, desculpa, da onde vem esse nome? É origem polonesa. Polonesa, tá. Polonesa. A família do meu pai era polonesa. E aí veio a transição para Caju. Então veio a Caju, assim, na brincadeira de Kalina Jusviak, né? Também Caju, são as iniciais. O Caju com K, um pouco na brincadeira, né? Do fruto brasileiro, mas com uma origenzinha gringa, porque eu sou assim, né? Quem me vê o meu rosto olha e fala, essa daí é gringa. Então foi toda uma brincadeira de trazer uma coisa mais leve, mais amigável e mais lembrável, assim. É muito mais fácil, a Caju pra cá, a Caju pra lá. Sim. Então isso foi parte da construção da minha marca mesmo. Legal. E com essa marca surgiu a oportunidade de ir para a Suíça.
Isso, na verdade, foi uma loucurinha minha, assim. Eu tenho eu tenho uma questão de... Quando eu tô vivendo grandes mudanças na minha vida, eu gosto de mudar de perspectiva. Porque eu acho que, às vezes, a gente fica muito viciado naquela vida do automático que a gente fica vivendo ali. Então, eu brinco que eu me ejeto da minha vida para olhar ela de outro ângulo. Então, quando eu decidi, quando eu me assumi artista em 2012, eu falei, eu preciso sair do Brasil para fazer essa transição fora e começar a me expor, começar a aprender a falar da minha arte num país onde eu não conheço muita gente. Então, assim, se eu conseguir vender e me colocar, e eu me coloquei esse desafio, quer dizer que a hora que eu chegar no Brasil, eu consigo construir um networking muito mais fácil. Sim. Então, eu me pus esse desafio e um desafio pessoal também de sair um pouco de cena, assim, do automático e olhar e sentir se aquilo realmente fazia sentido naquele momento. Quem está nos escutando e não está nos assistindo, talvez não tenha essas imagens aqui, me fala no que você baseia a sua arte? Como ela é? Descreva a sua arte pra gente. A minha arte, ela passa movimento, principalmente, né? Eu brinco, assim, que quem vê tem uma complexidade, mas tem uma simplicidade. Então, eu trabalho muito com linhas, tem uma linha mais abstrata, movimentos mais abstratos que eu faço, normalmente são fluidos, linhas mais orgânicas e geométricas, e tem alguns que eu desconstruo figuras humanas, principalmente mulheres. Então, assim, quem me conhece já há algum tempo, vou falar aqui um termo que talvez nem todo mundo se relacione, mas eu tenho uma visão muito sistêmica sobre a vida. Então, eu vejo tudo como algo em teia. Então, imagina uma arte que reflete isso um pouco também. São milhares de conexões que criam um movimento, mas meio que tem um começo, um meio e um fim, assim. Tem uma ordem naquele caos. E eu acho que, assim, a relação que muita gente tem com a minha arte é o que eu tenho com ela. Ela é quase um momento meditativo, de muita entrega, de muita presença. Não tem controle, eu não penso sobre o resultado, eu deixo apenas as coisas fluírem. E é o que as pessoas também sentem ao olhar muito minha arte. São inúmeros detalhes e que você quase se perde ali tentando entender o que está acontecendo. E quando você vai ver, passaram 5 minutos e você está vendo as conexões. Assim. Então é muito uma forma que eu vejo o mundo, inclusive. Esse processo criativo, ele acontece de que maneira? Assim, dá um insight ou é uma coisa que ou existem técnicas para isso? Como é que é isso? Existem diferentes cenários, né? Aqui, assim, eu trabalho também em diferentes frentes, paredes, telas, principalmente. Então, eu brinco que os processos... Eu aprendi com o tempo e com muito autoconhecimento e autoobservação que o nosso processo criativo, ele tem um caos, mas ele tem uma ordem linear. Então, tem sempre um começo e meio e um fim, assim, de como ele acontece. Claro que, assim, eu não acredito, por exemplo, em bloqueios criativos, né? Foi algo que eu entendi com o tempo também, que a gente pode nutrir a nossa criatividade. Então, se diariamente a gente está se inspirando com coisas que fazem bem pra gente, muitas vezes os meus colecionadores que eu vou pintar na casa deles uma parede falam, como que você chega aqui randomicamente, uma quarta-feira, às 2 da tarde, e pinta algo incrível? Falo que a inspiração está em mim, né? Independente do lugar onde eu tô, eu mantenho essa bateria cheia, né? Eu tô sempre nutrindo isso. Então, assim, existe essa coisa do criar com horário marcado, né? Porque eu tenho essa questão de fazer por encomenda. Sim. Mas eu também tenho os meus momentos livres, que eu estou sentada na minha casa e, de repente, me dá um surto criativo e eu preciso criar alguma coisa. Então, tem os dois. Mas o processo em si, ele meio que tem segue uma ordem, assim. Tá. Bom, você traz bastante da responsabilidade ambiental para sua obra. Isso tem a ver com o teu estilo de vida? Sim, eu sou uma pessoa eu sou muito conectada à natureza, sempre fui, cresci pés descalços, escalando em árvore, brincando na lama. Então, assim, a minha conexão com a natureza ela é muito forte e pela minha educação também a gente sempre teve uma questão de responsabilidade sobre os nossos atos, né? Então, em geral, e eu comecei a refletir isso com o tempo também, de que os meus atos têm um impacto no meu contexto, no entorno, nas pessoas, na natureza. Então, como que eu posso estar consciente disso, né? Então, eu diria que é a responsabilidade e diariamente eu estou consciente. Eu aplico isso no meu dia a dia, além de viajar e conectar, estar na natureza, que me inspira também e me reconecta, assim, ao meu próprio eu. Eu também sou muito consciente em relação à sustentabilidade, sobre o nosso papel também nesse mundo, né? Então, nesse sentido, também ressoa bem forte com os meus valores. Assim. E recentemente você participou da recuperação das queimadas na Austrália. Me conta um pouco sobre esse teu papel.
Eu sempre estudo formas de devolver para o planeta, né? Eu acho que assim, como a arte vem como algo tão natural para mim, às vezes eu abraço algumas causas. E acontece assim, não necessariamente eu vou atrás, mas às vezes acontecem algumas conexões, uns sinais que eu falo, putz, talvez eu preciso contribuir aqui de alguma forma. Essa ação da Austrália já faz algum tempo, faz uns quase 2 anos agora. Mas era uma época que a Austrália estava com queimadas pesadíssimas e, na verdade, ali teve um envolvimento mais pessoal, porque eu tenho família que mora na Austrália e a gente teve muito medo, assim, porque, enfim, o fogo chegou muito perto das casas, o céu, se olhava para fora da janela, estava laranja, vermelho. Medonho, né? Medonho. Fora, né, os animais, enfim, tudo isso. E ali eu consegui uma conexão local de como eu podia ajudar por causa da família. E aí eu fui atrás e fiz um leilão de obras de arte, que eram ilustrações dos animais da fauna australiana. E eu fiz uma espécie de leilão e doei 100% da renda para um projeto de recuperação dos fogos e da flora e da fauna, na verdade, porque os animais ficaram todos feridos e tudo mais. E aí eu mandei o dinheiro para a Austrália. Bom, e junto com isso, você também você fez uma parceria com a ONG International Oceanic Global, é isso? International Oceanic Global, que foi também para conscientizar as pessoas sobre o lixo jogado no oceano. Me conta como foi essa ação. Isso também foi um convite, acho que, né, quando você começa a se posicionar, as pessoas começam a ver, né, e foi um convite da Oceanic Global. Eles têm um hub em Nova York que me convidou para criar um livro para conscientizar crianças e adultos de uma forma lúdica sobre o lixo nos nossos oceanos. Então, a gente fez um livro tipo de colorir, estilo Onde Está o Wall-E, né? Então, são ilustrações super, assim, detalhadas do cotidiano. Então, tem uma escola, uma casa, um supermercado, até a praia e até o fundo do oceano. E, assim, aparentemente, você bate o olho e é uma imagem linda de colorir. Mas a hora que você começa a ver, tá cheio de plástico. Então, é um pouco essa brincadeira, através do lúdico, você se conscientizar e mudar certos hábitos. É muito legal isso, porque as crianças, elas abraçam isso de uma forma tão intensa, né? Eu vejo, porque eu tenho filha pequena, e elas falam muito sobre a poluição no oceano. Aí elas chegam mostrando as figuras. Mãe, olha o peixe e tal, com o canudo na boca. Então, eu acho que é uma ação assim que começa lá desde pequenininhos, né? E eles vão trazer essa consciência para quando tiver uma fase adulta que talvez nós não tenhamos tido, né? Exato, acho que essa nova geração ela já está um pouco mais consciente, né? E como a gente, se puder ajudar de alguma forma nesse sentido. Então, eu achei um convite incrível. Eu tenho uma conexão muito forte com o oceano, eu nasci perto do mar, né? Então, tenho família de surfista, então, assim, é uma coisa que o mar, para mim, é quase um lar, né? Então, eu abraço bastante causas também relacionadas ao oceano. No seu Instagram, você traz bastante mensagens, né, de incentivo, Tem até uma delas aqui que está dizendo o seguinte: você pode e merece fazer aquilo que te faz feliz, né? Isso te faz florescer. Isso é você. Uhum. Exato. Né? Eu acho que num determinado momento da vida você pensou isso: eu preciso fazer o que me faz feliz. Né? Sim, e esse sentido do florescer também vem muito porque eu aprendi que para ser artista eu precisava trabalhar muito o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento para entender de onde vinha a minha arte, para conseguir falar sobre a minha arte, para conseguir vender minha arte e construir a confiança, né? E nesse processo eu me libertei muito, assim, de crenças, de medos, do que os outros vão achar, se eu vou ser aprovada. Então eu brinco que o florescer, ele também vem nessa questão de se permitir ser. Que todos nós temos a liberdade de sermos quem somos e fazermos aquilo que faz a gente feliz. E que a gente esquece, né? Então, isso foi um processo, para mim, muito libertador também. O próprio construir a carreira artística, eu também desconstruí muitas crenças que eu tinha com a minha família, da minha educação, e me permito ser muito mais leve, muito mais livre como mulher também. Sim. Você, inclusive, fala num dos seus posts, né, você dá dicas para vencer o medo do julgamento. Como você lida, né? Vamos falar um pouquinho como você lida com o julgamento das outras pessoas. Até mesmo não só pela sua escolha, por ter largado a carreira teoricamente tradicional e séria, mas também com o julgamento da sua própria arte. Sim. Assim, no começo foi bem difícil, né? Porque, enfim, eu acredito que quando a gente expõe a nossa arte,
a gente expõe a nossa intimidade, né? Então é que nem a gente andar nu numa avenida cheia de gente vestida, né? Então, assim, no começo é natural que tenha medo, e eu tive muito esses medos também. Mas foi algo que também, com o autoconhecimento, que eu fui olhando para dentro, entendendo o quão forte era aquilo dentro de mim, que essa era a minha verdade, eu fui construindo a confiança em cima disso também. Não é que eu faço as coisas sem ligar o que os outros vão pensar, mas eu penso muito mais na mensagem que eu quero passar, né? E eu comecei a construir as coisas de dentro para fora. Eu acho que às vezes a gente se perde muito sempre olhando para fora, assim. Então, eu fui construindo essa confiança de dentro, e não é que eu venci todos esses medos, não é que eu vivo sem medos de julgamento, né? Sim. A gente, enfim, sociedade, somos seres humanos, ainda não virei uma alienígena. Mas eu aprendi a encarar isso de frente e pesar dentro de mim. O que é mais importante, sabe? O medo do que os outros vão achar, ou do que se eu vou ser aprovado, ou aquilo que está pulsando dentro de mim que precisa sair, né? Então, eu sempre peso isso, e é uma coisa que eu entendo que todos os artistas passam por isso, e todos os seres humanos, porque o tempo inteiro a gente fica se comparando, Sim, né? As outras pessoas, a nossa imagem, nosso corpo, a nossa arte, o nosso tudo, Nosso né? tudo. Nosso tudo a gente compara, essa mania de... E eu acho que, assim, é natural, mas existe uma forma de a gente viver de uma forma mais leve e mais conectada com a gente. Mas isso vem de dentro, né? Eu vou até ler alguns posts que você colocou no seu Instagram para as pessoas entenderem um pouco da tua filosofia aí de vida, tá? Então, uma delas diz o seguinte: quando me assumi artista, aí mostra você, né, na praia, bem legal, a autocrítica ainda te congela? Você é uma marca. Crenças que te impedem de crescer. Quem não é visto, não é lembrado. E aí, dando essas dicas todas, você tem uma preocupação ou uma missão de ajudar outros artistas que precisam também se tornar profissionais e rentáveis, né? Ter renda naquela profissão, que é uma profissão, né? Serem empreendedores. Então me fala um pouco dessa tua causa. Foi uma coisa que eu fui sentindo, assim, eu brinco que eu acho que eu vim para essa vida com duas missões importantes. Acho que primeiro eu tive que comprovar que era possível viver da arte, ganhar dinheiro com a arte, construir uma marca com isso, para depois poder ensinar isso para os outros. O porquê, né? Eu acho que, assim, os artistas são criativos. A criatividade é uma ferramenta extremamente importante para a gente criar, inclusive, soluções, né? Para a gente criar inovações que podem ser para o nosso planeta, para a nossa sociedade. Mas os criativos não conseguem fazer isso se eles estão preocupados em sobreviver, né? Se a gente está o tempo inteiro correndo atrás do rabo, com medo do julgamento, tentando vender pagar os boletos no final do mês e não acreditando que a gente pode viver daquilo que faz a gente feliz, isso é um ciclo que tem muitas mentes brilhantes por aí sendo mal utilizadas, né? Sim. Então, assim, eu senti de fato meio que um chamado, assim, de passar esse conhecimento adiante. Eu não acredito na competição. Eu acredito que todo mundo tem um espaço, assim, né? Nós temos um papel aqui, né? A gente não veio para essa vida à toa. Então, o que você está fazendo da sua vida, né? Não é para você ficar miserável sentado num cubículo, se aquilo te deixa miserável e você tem algo chamando para fazer, para você ser mais leve, mais feliz, mais verdadeiro, né? E é isso que você fala nos seus workshops? Assim, não, na verdade, os meus workshops têm diferentes tipos, né? Mas eu incentivo muito e mostro muito o que é o viver da arte. A linha principal é sempre o autoconhecimento, porque eu acho que a gente não chega a lugar nenhum como artista se a gente não olhar para dentro. Mas eu falo também de marca, de posicionamento, de público, tudo isso, mas sempre com esse viés. Você está escutando o que está aí dentro, né? Você está olhando para dentro. Então, assim, essa troca que eu falo de quase um inspirar e o expirar. Você tem que inspirar, né? Olhar as coisas que estão em volta e não sei o quê, colocar aqui dentro e depois colocar isso para fora, né? E é isso que vai ser a sua marca, é isso que vai ser a sua arte de verdade, é isso que vai agregar um valor e que você ganha confiança de vender, de ganhar dinheiro com isso, né? Então, são trabalhos internos e externos, e os meus cursos falam disso. Eu tenho um curso principal, que é o Viva da Sua Arte, que é justamente esse universo 360, né? Como você constrói o seu universo artístico, essa teia, né? Como você constrói esse sistema. O que você precisa saber ali, né? Porque são tantas coisas. A gente, como empreendedora, somos 100 departamentos e um ser humano, né? Então, o que são esses departamentos? Fora a expressão, fora vencer o julgamento, fora andar numa avenida cheia de gente vestida. E aí agora eu também estou com outros cursos muito ligados à disciplina, porque eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e eu entendi que isso é uma ferramenta primordial para qualquer artista. Você então, é disciplinada? Disciplinada?
extremamente disciplinada. Ai, que bom, né? Parece que o artista não combina muito com disciplina, sabe? E isso é um tabu, então. Você é artista, você pode ser disciplinado. Pode, todo ser humano pode ser disciplinado. Sim. E aí eu acho que tem essa crença do artista caótico, boêmio, viciado, que viaja né? Que mais, né? Exato, mas assim, a gente tem esse lado que é o caos criativo, mas sem uma disciplina você não constrói nada, né? É, importantíssimo. Uma tradição com a última pergunta que eu vou fazer para você. Se você pudesse definir o futuro em uma só palavra, qual palavra seria essa? Liberdade. Por quê? Que a gente se permitir fazer aquilo que a gente gosta, ser quem a gente é e viver com mais leveza e verdade. Adorei. Obrigada, Caju. Foi Obrigada, um prazer ter você aqui. Energia super, super gostosa, muito boa. Obrigada mesmo. Muito sucesso para você. Que bom que você descobriu a tempo, né? Que dava para mudar o rumo da vida e tá felizona, que dá para ver aí no teu semblante, nas suas palavras, na sua energia. Parabéns, sucesso. Obrigada, Adriana, foi um prazer. Até a próxima. Até, tchau, tchau. E essa foi mais uma edição do Pod Virtus, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Caju. Muito obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades em r7.com/podcast. Um beijo, tchau, até semana que vem.